Oi, pessoal, tudo bom? Eu resolvi gravar essa aula porque os slides estavam ficando muito, estavam me dando muito trabalho. Eu não sei se vocês estavam aproveitando tanto. Eu acho que talvez dessa maneira aqui, né, escrevendo aqui no computador e gravando para vocês, talvez pareça um pouquinho mais com a aula normal, no sentido de que vocês vai ir na mesma velocidade, né? Então, a gente vai falar hoje, vai falar de teoria de Minkowski, que é basicamente uma aplicação daquelas propriedades de reticulados que a gente viu na última aula, a teoria algébrica dos números em si, né, aos inteiros, aos corpos de números. Tá? Então vamos ver o que foi que a gente viu na aula passada. Na aula passada eu falei de reticulados, tá? Os slides passados. Então a gente deu a definição, né, que era basicamente um subgrupo discreto, né, um subgrupo discreto de um espaço vetorial real, né, de dimensão finita, seria isso aqui. Ou seja, esses caras aqui, eles tinham bases, né, assim como a gente viu as bases inteiras, mais cedo assim, no curso, né? Esses caras tinham base, e aí, então, enfim, base do gama, né? Assim, então, noção de base do reticulado. Aí a base do reticulado vai ser uma base do espaço todo, né? Quando isso acontecer, a gente vai chamar o espaço de completo. Desculpa, o reticulado de completo. Enfim, se vocês não lembrarem direito, vão lá nos slides. Falamos de espaço euclidiano, que basicamente é um espaço vetorial de dimensão finita junto com uma maneira de calcular o valor absoluto, desculpa, o produto interno. Falamos de volume e covolume, né? Volume era o que a gente já sabia. E o covolume de um reticulado completo é o volume do domínio fundamental, né? Você olha essa relação aqui, você concentra em gama. Isso aqui vai dar um espaço finito, né? Você pode calcular o volume dele. O principal era esse teorema de Minkowski, né? Que eu botei enunciado aqui pra gente. Então diz o seguinte, né? Então se gama é um reticulado completo de um espaço euclidiano V, e X está contido em V é um conjunto centralmente simétrico, né? O conjunto é centralmente simétrico. Quando X está em V, implica que o menos X também está em V. E convexo também. Né? Já convexo é aquele negócio que você deve ter visto em outro canto, né? Se eu tenho X e Y em V e T entre 0 e 1, então o Tx mais 1 menos T, 1 menos Ty também está em V. Né? Figura aqui. Se o X está aqui dentro e o Y está aqui dentro, então todo mundo entre eles está lá dentro também, certo? Esses caras aqui correspondem a essa região. Beleza. Então dá essas propriedades aí. A gente vai ter então, se a gente supor que o X é um conjunto que está fazendo essas duas propriedades aqui, então o volume do X, desculpa, se você supor além disso que o volume do X é maior do que uma certa constante vezes o covolume do gama, aí você vai ter essa conclusão aqui. Certo? Uma maneira de representar esse teorema, vamos avançar aqui, é dizer o seguinte, né? Se você tem um espaço euclidiano e um reticulado, digamos esse daqui,
certo? O reticulado é um espaço assim. Tá? Então, vou marcar de preto aqui os pontos do reticulado. Esses pontos estão meio que por toda parte, bem espalhados, certo? Mas, como o conjunto é discreto, quer dizer que eles têm uma certa distância deles, né? Então, tá aqui o zero, né? A origem. Os outros pontos mais próximos são esses aqui, né? Eles estão um pouco afastados. O teorema diz que se você pega um outro conjunto X, que é o conjunto X, certo? Pega um conjunto X por aqui. E você supõe aquelas duas coisas, né? Centralmente simétrico e convexo. E o volume dele é suficientemente grande? Esse suficientemente grande é em termos do volume, do covolume do X, né? Ah, sim, só para a gente lembrar um pouco. O covolume do X, ele é representado aqui nessa figura como sendo a área de um desses paralelogramos aqui, certo? Assim, na figura eles são um pouco diferentes, mas a ideia é que qualquer paralelogramo desse que você pegar, a área dele vai ser o covolume de gama. Certo? A gama está representada de preto aqui. Tá. Até o Nicola diz o seguinte: se esse cara aqui for centralmente simétrico e convexo, assim, a figura não está exatamente, mas quer dizer que ele é simétrico em relação à origem e é convexo, né? Que é a propriedade que eu expliquei. As propriedades e volumes grandes, então ele vai obrigatoriamente intersectar um dos pontos pretos diferentes da origem. Tá? Para você tentar entender o teorema de Minkowski, a ideia é você tentar imaginar qual é o maior conjunto. Tá um pouco demais essa figura aqui, então vamos passar para frente. Vamos fazer aqui uma figura do comecinho do reticulado. Aqui é a origem, aqui estão os outros pontos. E agora a ideia é tentar desenhar um conjunto que seja centralmente simétrico e que seja convexo também. Tá? O que a gente vai perceber é que o conjunto não pode vir muito para cá, por exemplo. Se ele conter pontos aqui em cima, pela simetria, ele vai ter que conter pontos para o outro lado também. Né? Vai ter que conter uns pontos para cá também. Certo? E por ser convexo, ele meio que vai ter que conter esses pedaços aqui. Mais ou menos isso. Ou seja, eu começo com um conjunto e digo, vai ter que conter essa parte aqui, essa primeira parte. E aí, por ser centralmente simétrico, tem que conter outra parte, e por ser convexo, tem que conter isso aqui tudo, né? Porque esse ponto aqui tá, então, e esse daqui também, aí vai incluir tudo que está no meio, certo? Deixa eu fazer isso aqui. Mas então tá. Então você tenta botar ele muito lá para cima, ele vai acabar contendo os pontos por força de ser convexo, tá? Uma maneira de fazer um conjunto bem grande, que não contém nenhum ponto, é você tentar fazer o conjunto como sendo quase esse paralelogramozão grande aqui, mas sem tocar nas bordas, né, para não pegar os outros pontos. Então, esse conjunto azul aqui, o volume dele é quase, ele é quase igual a 4 vezes o covolume de gama, menos um epsilonzinho, se você escolher bem, certo? A partir do momento que você se aproxima desse cara aqui, não tem muito ponto de correr, você vai ter que incluir um desses pontos. Tá? Isso é uma maneira simplificada de ver a coisa. O teorema está dizendo
Deixa eu voltar aqui. O teorema está dizendo que se você passar dessa quantidade, ou seja, você pensa nesse exemplo aqui que eu dei, pensa nele em dimensão maior, em dimensão n, certo? Você pode fazer a mesma coisa, ou seja, você está quase chegando nos próximos pontos depois do zero. Esse conjunto vai ser, se você fizer essa curva direitinho, ele vai ser centralmente simétrico e convexo. Porém, e ele vai ter volume quase 4, certo? Desculpa, quase 2 elevado a n vezes... Isso não só... enfim, como é que eu digo? Então, ele vai se aproximar desse valor aqui, tá? Esse desenho que eu fiz. E o que o teorema está dizendo é que se a figura tiver volume um pouco maior do que esse exemplo, então vai ter que conter pontos. Seja com uma forma parecida com esse exemplo, ou seja com uma forma completamente maluca, como eu estava começando a fazer naquela hora assim, né? Então tá. Então isso é mais ou menos a ideia do teorema de... a intuição por trás do teorema de Minkowski, e a prova vocês viram no slide passado, então eu não vou me alongar muito aí não, tá? Então vamos começar agora a parte 5, que é o que a gente chama de teoria de Minkowski, que é exatamente a aplicação desse negócio geométrico que a gente viu na aula passada aos corpos de números, certo? Então aqui a ideia... Qual é a ideia? A ideia é visualizar eu consigo digitar em vez de usar minha letra feia? Peraí. Então aqui a ideia é visualizar um corpo de números de grau n como um reticulado completo em um espaço vetorial de posto n. Certo? Essa é a ideia. Essa teoria essa teoria é classicamente chamada de geometria dos números. A gente consegue imaginar por quê, né? Que a gente vai usar coisas da geometria para poder deduzir propriedades de teoria dos números, tá? Essa nomenclatura geometria dos números, ela foi abandonada porque nos últimos anos, isso de 1950 para cá, o uso foi... A teoria dos números começou a utilizar bastante geometria algébrica, que também é um tipo de geometria, claro, mas bastante diferente do que essa geometria mais, digamos, mais geométrica e mais inocente, que é essa do Minkowski, tá? E hoje em dia, quando você fala de geometria em teoria dos números, você está falando dessa relação aqui entre teoria dos números e geometria algébrica, tá? Então, por isso que hoje em dia os especialistas preferem chamar esse negócio de teoria de Minkowski, tá? Então, fica só um parênteses aí histórico, estava lá no livro, resolvi trazer para vocês. Então tá, o que mais agora? Então a gente vai considerar aqui um corpo de números, certo? Então seja K sobre Q, corpo de números. Beleza. E a gente vai considerar aquele conjunto lá. Eu não vou dar nome, não vou. Aquele conjunto dos taus, que a gente viu bastante no capítulo 2, eu acho. Não sei, não. Foi 2. Tal, de K em C, homomorfismo de corpos. Certo?
Vou chamar momentaneamente isso aqui de TK. Como K sobre Q é separável, né? Porque Q tem cardinalidade zero, então isso é separável. A cardinalidade desse TK é exatamente a cardinalidade exatamente o grau da extensão, né? De grau n, então isso aqui é igual a n. Beleza. Então a gente vai definir agora J como sendo um mergulho de K em C elevado a n. Certo? Melhor dizendo, a gente vai dizer o seguinte. A gente vai chamar de K em C esse conjunto aqui, onde para cada tal aqui dentro, certo? Não vou escrever tal em TK, mas para cada tal em TK, eu vou colocar uma cópia de C, certo? E aí eu vou definir uma aplicação J de K em KC, em KC, que é dada como? Para cada alfa em K, eu vou mandar ele em uma N upla, tá? Que é um elemento desse cara aqui. Para cada tal, eu tenho que escolher um elemento de K, de C, desculpa. E o tal justamente manda o K em C, então eu vou escolher exatamente a imagem de alfa por tal. Certo? Essa é a imagem. Então, para cada homomorfismo, eu mando na imagem do alfa lá dentro. Então tá. Esse homomorfismo eu vou chamar de J, e a gente vai usar ele vai te dar várias propriedades dele aqui hoje, tá bom? Então, deixa eu separar esse pedacinho aqui, e levar para o nosso próximo quadro. Deixa eu continuar usando. Então tá, é isso, tá? Então KC são várias cópias de C, J é um mapa de K em KC, que manda um alfa em K, nessa upla aqui de imagens do alfa, certo? Aí. Tá, e aí a gente vai agora definir um produto interno. Produto interno em KC. Como é que vai ser esse produto interno? Vai ser simplesmente um produto interno clássico, né? Então, se eu tenho dois elementos em KC, eles vai ser x para cada tal eu tenho uma coordenada, e y também, para cada tal eu tenho uma coordenada, tá? Então, o produto interno de x e de y vai ser simplesmente o produto interno que a gente já está acostumado, tá? X tal vezes y tal. Conjugado, né, porque eu estou trabalhando com espaços vetoriais complexos aqui, não reais, então tem que estar conjugado aqui para estudar um produto hermitiano. Certo? Então, tá. Então esse cara aqui tem as propriedades que a gente precisa dele, né? Ele é linear em x, ele é antissimétrico, que quer dizer que produto interno de xy, produto interno de xy é igual a produto interno de yx conjugado, e o produto interno de xx é maior que zero se o x for diferente de zero. Zero o vetor, né? Beleza? Lembrando que o fato dele ser antissimétrico e linear em x quer dizer que em y ele é linear entre aspas. Ele é, não sei se é sesc linear, como é que chama, mas ele é tipo linear, só que quando você multiplica por um escalar, o resultado final é multiplicado pelo conjugado desse escalar, tá? Não por ele mesmo. E sigamos. Tá. Então tá. Então, sempre que a gente considerar esse espaço aqui KC, a gente vai considerar ele bastante, a gente vai estar falando dele equipado com esse produto interno aqui, tá? Ok. Então vamos lembrar agora, vamos falar em termos de grupo de Galois, só para a gente se acostumar, mas eu vou falar de uma coisa muito simples, né? Eu vou falar da conjugação completa. Conjugação complexa. A gente tem essa função aqui de C em C, que manda um X em C, deixa eu dizer, manda um Z em C no Z barra, né? A gente sabe o que é isso aqui,
Então, x mais i, y, mandado no x menos i, y. Beleza. Isso daqui nada mais é do que a ação do elemento não trivial de galo A de C sobre R, né? C sobre R é uma extensão finita, né, de dimensão 2, tem elemento de grupo de galo A com dois elementos, um deles é a identidade, o outro é não trivial, é esse aqui, a conjugação complexa. Tá? Mas aí o que vai acontecer? Pensa num tal, eu vou chamar esse mapa aqui, eu vou chamar de iota. Não sei como é que eu vou fazer iota aqui. Vou chamar de iota, certo? Basicamente é um i sem ponto. Não, mentira. Vou usar a anotação do livro mesmo, que ele chama isso aqui de F. Eu não gosto muito não, mas vai ser. Tem a ver com o fato de ser galo A, certo? Mas enfim, vamos chamar isso aí de F. Isso aqui de F. E vamos ver o que acontece se eu começo com um tal de K em C, né? Isso é um homomorfismo. Eu posso compor com outro homomorfismo de C para C, tá? Quem vai ser esse que eu vou compor? Então daqui para cá eu tenho o tal e daqui para cá eu tenho o F que eu acabei de falar, né? Tal aqui e F aqui. Isso me dá um novo... enfim, um novo. Isso me dá também... Isso aqui também é um homomorfismo de K em C, né? Também é homo de K em C. Tá? E aí quer dizer o quê? Quer dizer que, por um lado... Droga. É um lago. Por um lado, essa transformação que manda tal para F de tal, isso me dá uma permutação dos homomorfismos de K em C, né? Daquele espaço lá. Alguns dos taus vão ficar... não vão mudar, né? Alguns taus vão continuar os mesmos após aplicar F. E outros vão mudar. Por isso que vai ser uma permutação. Na verdade, como a gente tem que... F composto com F é conjugado do conjugado, né? Isso aqui é a identidade. Certo? Então quer dizer que essa permutação aqui é uma involução, né? Porque tal é mandada por F em F bola tal. E se eu mandar por F de novo, isso vai em F bola tal, que é tal. Certo? Então, essa permutação aqui, na verdade, é uma involução. Tá? Mas isso aí, vamos deixar isso aqui de lado por enquanto. Outra maneira que o F troca é que a gente pode olhar também para cada tal. Então, agora sim, agora seja um Z em KC, né? É um Z da forma uma upla de Z tal. Eu posso olhar para o cara que é quem? Então, para cada tal, então, outra maneira que o tal muda as coisas aqui, desculpa, que o F muda as coisas, é olhar para esse cara aqui. Vou chamar Z', o cara em que para cada tal eu faço a barra. Certo? Ou seja, estou tentando imaginar como é que esse F pode afetar os elementos de KC, certo? Vamos ver. Por um lado, eu posso considerar essa evolução aqui, né? Para cada tal homomorfismo, o F bola tal é um outro homomorfismo. Né? Só que, por outro lado, para cada Z em KC, né, ou seja, as coordenadas em C, eu posso olhar para o conjugado de cada coordenada.
tá? Então qual é a maneira certa, né, de ver como é que o f está agindo no KC? A maneira que a gente vai olhar, pelo menos, é fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu vou abusar um pouquinho da notação. Lembra que eu chamei f? Eu chamei de f esse mapa que levava de C em C, levava um Z num Z barra. Agora eu também vou chamar de f um mapa que leva mais geralmente de KC para KC. O que vai acontecer? Se eu pegar um cara cujas coordenadas são Z tal, o que eu vou fazer? Lembra que eu falei, né? Eu podia pegar, trocar, permutar as coordenadas, então coordenada tal virava coordenada f bola tal. Outra coisa, f bola tal, eu vou chamar de tal barra, né? Porque é basicamente isso, né? Você faz o tal e depois calcula a barra. Então z tal, z tal, se a coordenada de tal é z tal, eu vou conjugar ela e vou trocar essa coordenada com a coordenada do seu conjugado. Enfim, meio complicado falando, mas escrevendo é o seguinte. A imagem desse cara vai ser o cara da x tal, tal. Mas quem é x tal, né? X tal é o conjugado daquilo que antes era a coordenada de z tal. Não sei se ficou confuso um pouco. Deve ter ficado pelo menos um pouco confuso, mas... não sei se ficou muito confuso. Mas... se tiver ficado um pouco confuso, tenta imaginar corpos quadráticos sempre, né? Vamos para frente. O que acontece com o valor, com o produto interno, né? Então agora, se eu tiver um Z em KC, eu posso falar de f de Z, né? Que é aquele cara lá que eu defino. O que acontece se eu tiver dois caras, x e y em K, e eu fizer f de x, f de y. Isso aqui vai ser a soma de tal, para cada tal eu tenho que fazer f de x, a tauésima coordenada, vezes a tauésima coordenada de f de y barra. Mas aí o que acontece? A tauésima coordenada de f de x, quem é? Você troca o tal pelo tal barra e bota uma barra. E faz a mesma coisa com y. Troca o tal pelo tal barra e coloca uma barra. Ops, mas ele tem duas barras, né? Então desaparece essa aqui. Somos sobre todos os tals. Lembra que eu falei que essa operação tal para tal barra é permutação, né? Permutação. Então, quando eu somo sobre todos os tal barras, eu estou somando sobre todos os tals também. Então, isso é a mesma coisa do que isso aqui, né? Isso aqui é exatamente como é que fala? O conjugado desse cara aqui. Beleza? Então, quando eu troco x e y por f de x e f de y, tá, eu vou escrever isso aqui para ficar mais claro ainda, como sendo o f de x, y. Esse cara é o x, y barra. Só que o conjugado foi a primeira função que eu chamei de f, na verdade. Então isso é f de x, y. Tá? Então assim fica mais visual, né? Ó. Produto interno de f de x com f de y é f do produto interno de x, y. Beleza? Então, vamos guardar isso daí. E aí, o que mais? Então, lembra que o KC ele é o produto dos tals de C. Então, isso é basicamente, né? Posso pensar que isso aqui é C elevado a N, né? Onde N é o número de homomorfismos. Em C elevado a N eu posso inventar, enfim, tem uma função natural que soma as coordenadas. E eu vou fazer isso, né? Eu vou chamar de traço a função que vai de KC para C e que soma as coordenadas. Então, traço de Z é igual a soma de Z tal sobre todos os tals. Certo? Aqui
eu usei que Z é a upla zetal. Beleza. Aí lembra que eu tenho aquela função J, que manda o K, o J manda K em KC. E agora eu tenho essa função traço, que manda KC em C. Em C, é isso mesmo. O que acontece se eu fizer traço composto com J de um elemento alfa que está em K? Isso aqui vai ser o traço de J de alfa. E J de alfa é o vetor cujas coordenadas são tal de alfa. Então isso vai ser a soma do J de alfa tal, só que o J de alfa tal é o tal alfa. Quem é esse aqui? Isso aqui a gente viu, foi o que a gente definiu como sendo o traço da extensão K sobre Q de alfa. Tá? Ou seja, essa função traço simples aqui, até aqui eu só tenho álgebra linear, né? Enfim, eu estou numerando as coordenadas com um negócio diferente de 1, 2, 3, 4, mas isso aqui é álgebra linear. Essa função traço é só somar as coisas. E aqui já tem a nossa função J, que ela já envolve extensões algébricas, já fala de extensão de corpos. A gente usa... Isso aqui já tem um objeto um pouco mais complicado. Mas quando você combina os dois, na verdade, essa função traço, a função J, dá a função traço de alfa que eu tinha definido antes, né? Beleza? Então a gente começa aí a reencontrar os objetos que a gente já havia definido no curso. O que eu vou fazer agora? Tá, então lembre, o KC é um espaço complexo. E eu quero falar de reticulados. E para a gente é mais fácil visualizar reticulados em reais, né? Então, a partir desse KC, eu vou construir um outro cara, uma espécie de simplificação dele, que vai ser o KR. Vai ser um espaço real. Mas não é, isso aqui não vai ser simplesmente pegar para cada tal uma cópia do R. A gente podia imaginar que sim, seria talvez mais simples, né? Mas a gente vai ver que é um pouquinho mais complicado do que isso. A gente vai ver por quê. Então tá, eu vou definir agora o KR como sendo. Deixa eu riscar aqui para vocês nem terem ideia. Quem vai ser o KR? Vai ser, eu vou chamar isso aqui alternativamente de KC+. Vai ser o conjunto dos x em KC, tal que f de x igual a x. Lembra daquela função f, né? Ou seja, isso é a mesma coisa que o quê? Isso é a mesma coisa que dizer que para todo tal, né? Então, eu vou dizer, se x é x tal. Então, para todo tal, eu vou querer que a talésima coordenada desse cara aqui, que é x tal barra, e barra, seja igual a x tal. Certo? Então, essa equação aí. É basicamente uma equação linear, né? Com conjugado, mas se você olhar em coordenadas reais, se você dá coordenadas reais para cada um desses complexos, você vai ver que isso aqui, na verdade, é sim uma equação linear. Tá? Então, ou seja, o KR nada mais é do que um R subespaço do KC. Certo? Vamos lá. Então, aos poucos, enfim, é mais uma roupagem complicada para elementos já conhecidos de álgebra linear. Tá? E a roupagem complicada ela se justifica pelo fato de que a gente está moldando a álgebra. É o seguinte, né? Em vez de a gente pegar o nosso problema de teoria dos números e traduzir tudo para álgebra linear, a gente está pegando a álgebra linear e traduzindo para a teoria dos números para trabalhar em teoria dos números, entendeu? Mas vocês vão ver que vai... Isso que eu vou melhorando aos poucos. Tormenta antes da... Não, enfim. Tormenta antes da tempestade. Né? Tá. Outra coisa, outra observação, é que se eu fizer f de j, lembra da função j, de k para kc. O que acontece se eu fizer f composto com j, né?
Que diabo é F composto com J? Vamos calcular. F de J de alfa é igual a F de J de alfa. Isso é igual ao quê? J de alfa é T alfa, né? Então isso é. Então isso é F de T alfa T. E aí? Para cada T, então eu olho quem é o T barra ésimo elemento aqui, que é o T barra alfa, e coloco a barra por cima, né? Isso é a mesma coisa que F, bola F, o F de T barra alfa, então F bola F de tal de alfa. Só que isso aqui é a identidade, então isso é a mesma coisa que T alfa. Beleza, ou seja... desculpa. Isso... Deixa eu ser o seguinte. Né? Isso é isso, né? E aí esse cálculo me diz, na verdade, que aquele cara ali, F de T alfa T, nada mais é do que o próprio T alfa. Ou seja, F bola J igual a J. Tá? Então o F, ele deixa o J invariante. Certo? Mas lembra o que foi que a gente acabou de definir? A gente definiu que o KR é o espaço dos elementos de KC, tal que o F dele é ele mesmo. Isto é, se o F da imagem de J tá. Vou escrever, na verdade, o que é isso aqui. Ou seja, a imagem de J pertence ao KR, né? Você pega um J alfa e você aplica F, dá ele de novo. Isso é legal, né? Porque vamos voltar um pouquinho aqui para o começo do capítulo. A gente quer visualizar um corpo de números de grau n como um reticulado completo em um espaço vetorial de posto n. Tá? Para isso, a gente tem que visualizar o espaço dentro de... Enfim, tem que visualizar o K em algum espaço, né? A gente começou visualizando o K dentro do KC, né? Que é um espaço complexo. Só que a gente acabou de ver que quando a gente faz essa redução aqui, a gente olha para esse cara, esse KR, que é um espaço menor, é só os caras que são invertíveis pelo F. A gente vai ver daqui a pouco que, na verdade, o KR é um espaço real de dimensão n, né? Assim como o KC é espaço de dimensão complexo de dimensão n, o KR vai ser espaço real de dimensão n. E a gente encontrou uma forma agora. Então, a imagem do J já estava ali dentro do KR o tempo todo. Então, a gente encontrou uma maneira de colocar o J dentro de um espaço vetorial real de dimensão n. Beleza. Aí, a gente observa o seguinte, a restrição, o que acontece com a restrição do produto interno a KR. Vai formar um espaço euclidiano, porque se você lembra as propriedades, né? Eram que era linear na primeira variável, então eu tinha xy. Enfim, deixa eu fazer a conta que tem que fazer aqui, né? A conta é que em KR, em KR, o produto interno de xy é o mesmo que o barra do yx, né? Só que isso é o quê? Isso é o f do yx.
E, em geral, isso equivale, né? Isso é o f de y vezes o f de x. Só que em KR, agora sim, esse cara é a mesma coisa do que y vezes x. Ou seja, em KR, esse produto interno aqui não é hermitiano, na verdade ele é, como é que diz? Ele é simétrico, né? Ele não é antissimétrico. E as suas propriedades, né, que era linear e positiva definida, continuam, né? Então esse aqui, ou seja, KR equipado com esse produto interno é euclidiano. Então aí, pouco a pouco, a gente foi recuperando o status que a gente tinha no capítulo passado. Assim, né? A gente foi definindo, saiu um pouco do caminho, né, para definir esses espaços KR, KC, J, essas aplicações. Eu admito que teve uma hora aí que ficou um pouco complicado, mas se a gente conseguiu passar por isso, a gente está agora no momento que a gente tem um espaço real, euclidiano, que ele contém uma imagem de K pela aplicação J. Então a gente está mais ou menos onde a gente disse que a gente queria chegar, né? Tá? Então vamos lá. Esse espaço KR vai ser chamado de espaço de. Vamos a algumas definições, né? KR é chamado de espaço de Minkowski. De K, né? E esse produto interno aí é chamado de métrica canônica. Às vezes a gente confunde um pouco os nomes métrica e produto interno, mas tudo quer dizer a mesma coisa. Pelo menos nesse contexto. Beleza. Agora, observe o seguinte. Se eu fizer se eu fizer o conjugado do traço, isso vai dar o quê, né? Traço é linear, né? Então, o conjugado dos traços é a soma dos conjugados, né? E isso é a mesma coisa do que... Desculpa, isso é a mesma coisa que eu primeiro fazer o conjugado e depois tracar o traço, né? Esse F aqui é o F em KC, né? Portanto, se F de Z igual a Z, eu vou ter que traço de Z, que é igual a traço de F de Z, é a mesma coisa que F de traço de Z, que é o conjugado do traço de Z. Ou seja, se F de Z é igual a Z, isso implica que o traço de Z é real. Ora, os elementos que satisfazem isso aqui, F de Z igual a Z, são exatamente os elementos de KR. É o que fica concluir. Logo, vemos que logo temos uma função traço, que é a restrição daquela função traço
definido anteriormente, que vai de KR em R, tá? O ponto crucial é esse aqui, que a princípio podia ser em C, tá? Mas a gente provou que na verdade é em R. Beleza. Então, acho que nesse primeiro vídeo eu vou parar por aqui, tá?